bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é divulgar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte a conheça e cresça espiritualmente. Deixe-me dizer, antes de começar o estudo da Bíblia propriamente dito, se você não se inscreveu no canal, por gentileza faça isso, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. E mais um pedido é que você faça um comentário lá no YouTube de pelo menos 3 palavras, e assim nos ajudará a divulgar o canal. Vamos estudar hoje o Salmo 120. 120 é um salmo de peregrinação. Os salmos 120 até o 134 são salmos que eram cantados, pequenos hinos, pequenas músicas que eram cantadas por ocasião das peregrinações que o povo de Israel fazia a Jerusalém uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, e em outras festas também. E era muito cantada também, segundo alguns estudiosos, em casa, quando se está fazendo os afazeres da casa, no trabalho, e você canta uma música, eram cantados esses salmos de peregrinação, que são pequenos versos, pequenos poemas, que eram cantados nessas músicas, nessas ocasiões. No Salmo 120 diz assim: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Essa é a música que era cantada. O povo de Israel, o salmista aqui, era o homem da paz. Mas quando ele falava da paz, teimava pela guerra. Mas vamos começar no começo, versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Isso nos remete para o Salmo 18, versículo 6, que repete a mesma verdade. O salmista também é um salmo de Davi também, e o salmista diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Muito interessante, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Também repercute o Salmo 118, versículo 5. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. Então esse Salmo 120 vai refletir essa verdade da oração na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da perseguição, na hora, enfim, do sofrimento. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Uma pergunta que volta e meia aparece quando se faz estudos bíblicos é: por que eu preciso orar se Deus conhece todas as coisas? E se Deus me ama e quer o melhor para mim? Bom, eu nesse sentido, para responder essa pergunta, eu trago até vocês C.S. Lewis, nosso mestre, no seu livro Oração, Cartas a Malcolm, reflexões sobre o diálogo íntimo entre o homem e Deus. E ele diz assim, respondendo a essa pergunta: por que precisamos orar? Ele diz assim: de modo geral, ser conhecido de Deus, que é o argumento, Deus me conhece e Deus conhece todas as coisas. De modo geral, ser conhecido de Deus significa estar, para este propósito, na categoria das coisas. Somos como minhocas, o repolho ou as nebulosas, ou seja, objetos do conhecimento divino. Deus nos conhece
como conhece o repolho e as minhocas e assim por diante. Somos objetos do conhecimento divino. Contudo, quando primeiro, conscientizamos do fato em questão, não de generalizações. Segundo, quando consentimos com toda a nossa vontade em sermos assim conhecidos, segue-se que nos relacionamos com Deus, não como coisas, e sim como pessoas. Nós nos desvendamos, o que não significa que o véu agora retirado pudesse ter confundido esta visão. A mudança está em nós. O que era passivo torna-se ativo. Em vez de sermos apenas conhecidos, nós nos mostramos, nós nos manifestamos e nos oferecemos à vista. Ou seja, quando eu oro, eu me mostro a Deus. Na psicologia existencial se fala muito disso. Fale para que eu te veja. Mostre-se. Na linguagem está a essência da existência. Quando nós falamos, nós nos mostramos. E o que o salmista, o que o C.S. Lewis está argumentando é isso. Quando nós oramos, nós nos mostramos. E é isso que Deus quer de nós. Quer que nós falemos a verdade no íntimo, como o salmista no Salmo 51 mencionou quando ele faz a sua oração de confissão de pecados, que Deus se alegra com a verdade no íntimo. Nós nos desvelamos, nós nos mostramos para Deus. E é nesse sentido que o salmista clama: na minha angústia, vou parafrasear, na minha angústia eu me mostro ao Senhor. Eu abro o meu coração, eu abro a minha alma para o Senhor. Então a oração depende mais de mim do que de Deus. Deus conhece, Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe da minha angústia. Quando eu oro, eu me desvendo, eu demonstro quem realmente eu sou para Deus. Eu me desvelo, tiro o véu, como C.S. Lewis falou ali. Tiro o véu de sobre mim, mostro-me para Deus. E esta verdade do íntimo é que Deus contempla, segundo o Salmo 51, versículo 7, salvo engano. Então, na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. O salmo que nós vemos, 118, o Salmo 18, aliás, é muito significativo, porque ele mostra essa verdade de uma forma muito intensa. Vou repetir a leitura que já fiz antes. Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Vou parafrasear novamente. Na minha angústia, me desvelei ao Senhor. Na minha angústia me mostrei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Mostrei as minhas fraquezas. Mostrei quem eu realmente sou. E do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então é nesse contexto que o C.S. Lewis, no seu livro, ele coloca que a oração é relacionamento com Deus. Eu deixo de ser uma coisa que Deus conhece para ser uma pessoa que me relaciono com Deus, que eu me mostro para Deus, que eu mostro quem realmente eu sou para Deus. E aí ele continua, o salmista, no Salmo 120 que nós estamos lendo: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Me livra dos mentirosos e dos enganosos, dos falsos, né? Dos falsos. Isso me remete a Isaías, no seu chamado, quando ele vê Deus chamando e clamando: quem irá por mim, a quem enviarei? E ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. Lábios mentirosos. Nos nossos dias a mentira se tornou a regra e não a exceção, infelizmente. E o engano, o engodo, a falsidade é o que mais se vê na nossa sociedade. Então ele diz,
o salmista está dizendo que isso tudo, esses lábios mentirosos, esta sociedade hipócrita, essa sociedade falsa, enganadora, tudo isso me angustia e eu clamo ao Senhor. E ele continua muito interessante dizendo, o que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Aos falsos, aos desonestos, aos que trapaceiam, aos que enganam, sejam desde os governantes até o menor engano que eu faço com outra pessoa, que eu trapaceio com outra pessoa, até numa brincadeira. O que será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? E ele mesmo responde, flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Flechas afiadas de guerreiro, né? Vocês sabem que as flechas eram muito bem afiadas e algumas eram envenenadas para que quando penetrasse no corpo do inimigo, a pessoa morresse. Mas o salmista vai mais longe e ele diz, e brasas vivas de zimbro. Zimbro era uma planta, uma árvore, um tipo de vegetal, em que fazia uma chama muito ardente e demorava a ser consumido. Então era usado, se fosse nos nossos dias, seria muito usado para fazer carvão, né? Na época também. E então, por quê? Porque demorava para ser consumido pelo fogo, embora a chama fosse muito viva. Então o salmista está dizendo que para essas pessoas enganadoras, falsas, para essas pessoas hipócritas, o que lhe será dado, o que lhe será acrescentado? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Vão ser queimados, vão ser, enfim, afastados, deslocados, talvez até mortos por conta dessas flechas afiadas. E aí o salmista olha para ele e se vê novamente, como ele disse antes, clamo, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Por quê? Porque ele vive no meio de pessoas de lábios mentirosos e de língua enganadora. Agora, novamente, no versículo 5, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Meseque e Quedar eram povos que habitavam longe, distantes um do outro, mas que eram tidos como pessoas incivilizadas, né, como se fossem os bárbaros na época dos romanos, que vinham invadindo, né, os territórios romanos. Enfim, eram pessoas tidas como muito más, pessoas malvadas. E ele diz, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. A ideia é que ele peregrinava. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu esse versículo de uma forma muito interessante e de uma forma mais clara, que ele diz assim, viver entre vocês me faz sofrer muito, como se eu morasse em Meseque ou entre a gente de Quedar. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Eram gente massa, eles não queriam a paz, eles queriam a guerra. Mas a ideia básica aqui é de peregrinação. Eu peregrino em Meseque. Eu estou habitando por hora no meio de um povo hipócrita, de um povo falso, de lábios mentirosos. Nos dias de hoje nós também peregrinamos. O cristão, quem segue a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ter em mente de que ele está neste mundo peregrinando. O Pedro que vai falar que a nossa pátria está nos céus e que nós somos peregrinos na terra. Aliás, toda a primeira epístola de Pedro é baseada nessa ideia de peregrinação. Essa teologia da peregrinação nós precisamos recuperar e termos ideia clara de que nós estamos peregrinando, aspas, em Meseque e em Quedar, numa terra de pessoas muito rudes, muito falsas, muito ruins, pessoas más. Estamos numa sociedade assim, mas somos peregrinos na terra. A música diz, sou peregrino na terra e longe estou do meu lar.
A minha alma anelante espera até que eu vou para lá morar. Já há muito tempo habito no meio desse povo, diz o salmista, no meio desses que odeiam a paz. O salmista está inquieto, sua alma está angustiada, porque ele habita no meio desse povo ruim. Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses, ele vai falar do desenvolvimento da salvação, capítulo 2, versículo 15. Ele diz que tem que fazer tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós somos peregrinos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E o Paulo aqui na sua teologia ele diz, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Nós cristãos precisamos brilhar no meio dessa escuridão de trevas, de corrupção, de perversão da sociedade em que nós vivemos. Mas o salmista está angustiado com isso e ele quer logo a paz. E ele diz, já há tempo demais habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Nós cristãos precisamos ser pela paz. Aliás, vivemos dias aí na nossa sociedade aqui no Brasil em que precisamos orar sobre a paz no Brasil. Nós costumamos usar a expressão orai pela paz de Israel, orai pela paz do Brasil também. Orai pela paz do Brasil. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então o salmista tem plena consciência de que ele está peregrinando no meio de uma sociedade pervertida e corrupta, falsa, mentirosa, má, que promovem a guerra e não a paz. E ele diz, sou pela paz, sou da paz. Mas quando eu falo de paz, eles optam pela guerra. Eles teimam pela guerra, diz a tradução que eu estou usando aqui. Eles teimam pela guerra. Então a lição que fica desse texto é primeiro sobre a oração, que a oração implica num relacionamento com Deus, onde eu preciso me desvelar. Na minha angústia eu me desvelo diante do Senhor, eu me mostro diante do Senhor e Ele me ouve. E a segunda lição é que nós somos pela paz. E quando nós falamos de paz, essa sociedade maléfica na qual nós vivemos ainda teimam pela guerra. Seja pela guerra de canhões ou pela guerra entre pessoas, pela guerra, enfim, de relacionamentos ruins e por aí vai. Então que nós sejamos pela paz. Que você seja pela paz, que você aprenda a se desvelar diante do Senhor, a abrir seu coração e sua mente diante do Senhor e promover a paz. Jesus falou que bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir.